A apresentação da Fiocruz, ela traz para nós a dimensão dessa instituição, né? Quem tem dúvida do que é a Fiocruz, eu acho que hoje fica assim, muito clara a abrangência, a dimensão do que é o papel desta instituição. Como disse agora o presidente do CONASEMES, ele disse o que seria de nós não fosse a Fundação Oswaldo Cruz, né? E eu pegaria aqui a lâmina, uma lâmina que pode ter passado desapercebida, onde diz assim: Fiocruz, referência da Organização Mundial de Saúde para as Américas. A gente, às vezes, não presta atenção em algumas coisas que estão escritas, mas é muito importante a gente estabelecer referências do significado dessa fundação, não só para o país, mas para o continente. E me parece que todos os dados que foram apresentados por essa instituição mostram o peso, a dimensão, a abrangência, a importância para o povo brasileiro, para o SUS, para o continente, não só no campo da informação em rede, para o campo da vigilância em saúde, derivadamente o acompanhamento epidemiológico, o desenvolvimento científico e tecnológico, formação profissional, assistência, processamento de testagem e tudo o que significou para essa pandemia, mas nos 120 anos o significado da Fundação Oswaldo Cruz. E dizendo isso, eu quero parabenizar, Anísia, doutora Anísia, a sua gestão, e eu acho que o reconhecimento que os funcionários, os servidores fazem da sua gestão se expressou nas eleições. Eu espero que esse reconhecimento seja feito pelo governo, respeitando esse processo democrático e fazendo a nomeação que precisa ser feita, respeitando a votação e a lista que foi encaminhada com a sua presença na cabeça dessa lista. Eu acho que isso é ser republicano e reconhecer o processo eleitoral. Eu acho que isso deve ser o pedido de todos os parlamentares de forma suprapartidária ao governo, né? Em segundo lugar, eu acho que o doutor Mário Krieger e a doutora Anísia trazem para nós a superação de toda e qualquer dúvida da vacina da AstraZeneca Fiocruz, porque a grande mídia gerou uma certa confusão, né, nas nossas cabeças. Inclusive, a matéria do Estadão trouxe dúvida, né, que uma dose, meia dose, era mais eficaz do que duas doses. Ficou uma confusão para nós, e isso gerou dúvidas sobre eficácia. Claro que isso está em estudo clínico, está em fase 3, mas eu acho que foi muito importante a explicação. Eu fiquei muito atenta às explicações para mostrar que a Fiocruz está muito antenada, está muito ligada, está muito dentro do processo de avaliação, e isso nos traz tranquilidade em relação à vacina que está em acompanhamento pela Fiocruz, e, obviamente, seus resultados também serão acompanhados não só pela Fundação, a transferência de tecnologia, que eu acho absolutamente decisivo para nós, como também a própria Anvisa, que vai configurar sua eficácia, sua segurança para que seja aplicado na população. E acho que, bem provavelmente, nós vamos precisar de mais de uma vacina no Brasil. Essa é uma questão que eu deixo para vocês, né? Porque as estratégias podem ser diferentes, as fases que o governo, inclusive, apresentou ontem, para mim não ficaram muito claras. Apresentou fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, como um pré-projeto, mas me parece que algumas pessoas na fase, alguns segmentos ficaram de fora, né? A questão do magistério não me pareceu ficar dentro, a questão dos jovens me pareceram ficar fora, e também algumas faixas etárias ficaram fora da apresentação do governo. Eu fiquei meio perdido. Por exemplo, entre 40 e 60 anos, me pareceu que ficou fora das 4 fases. Então, me parece que falta uma quinta fase, né, de universalização da vacina. Então, ficou meio estranho assim para mim, mas, obviamente, esse plano deve ser melhor apresentado no Plano Nacional de Imunização. Eu vi que o CONASEMES e o CONAS ficaram muito felizes com a apresentação da Fiocruz, como nós também, mas eu queria aqui apresentar algumas propostas, presidente Luizinho, para a gente seguir com a comissão. Em primeiro lugar, eu acho que é necessário, eu quero fazer uma proposta concreta à comissão. Primeiro, é necessário que a gente faça essa mesma apresentação Fiocruz, CONAS e CONASEMES para todos os líderes da casa. Eu acho importante que os líderes da Câmara e do Senado
conheçam essa apresentação da Fundação, do CONAS e do CONASEMES, para que a gente esclareça ao Parlamento brasileiro tudo isso, né? O que a instituição diz, o que o CONAS e o CONASEMES demandam, porque eles dizem há um represamento de atendimento, há uma necessidade de fortalecimento da atenção primária, há uma necessidade de recursos para a fase 2 da Fiocruz. Tudo isso, acho que os líderes da casa têm que conhecer. Eu já tinha dito isso ao deputado Luizinho, ontem, conversando, inclusive, com o líder Arthur Lira sobre a pauta da casa, eu cheguei a levantar para ele a necessidade dos líderes conhecerem essas demandas do SUS e da saúde. Então, eu acho importante que a gente peça, na reunião de líderes, que a comissão externa encabece essa demanda aos líderes da casa, inclusive ao presidente da Câmara e do Senado, para que essa apresentação seja feita. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa ter uma campanha publicitária sobre a necessidade de que a população incorpore a necessidade de tomar a vacina. Porque eu tenho muito medo que a gente tenha um discurso não unificado e que isso gere dificuldades na população de compreender a necessidade de usar a vacina. O discurso errático do governo me preocupa em relação a isso, e a população pode ter medo de uso da vacina e a gente pode ter dificuldades em relação a isso. Então, nós precisamos unificar, primeiro, o discurso em relação à vacina. Segundo, nós precisamos de recursos. A LDO que vai ser votada e o orçamento que será votado retira bilhões do SUS. Bilhões, tanto na LDO como na lei orçamentária. E nós não podemos deixar isso acontecer. O parlamento brasileiro tem que ter clareza de que o SUS não pode perder recursos. Então, os líderes da casa têm que saber que nem na LDO, nem no orçamento nós podemos perder recursos no SUS. Então, nós precisamos garantir. Terceiro, nós precisamos, deputado Luizinho, dar urgência e votar um projeto que veio do Senado, o PL 4078, que estende até 2021 a transferência de recursos feitos pela União para os estados e municípios. Não sei se todo mundo conhece o PL 4078, da senadora Simone Tebet, que foi relatada pelo senador Otto Alencar, que estende até 2021 a possibilidade da transferência de recursos que foram feitas durante a calamidade pública, que talvez não seja estendida, pelo menos o deputado Rodrigo Maia disse isso, mas que esses recursos possam continuar sendo transferidos, porque alguma parte dos recursos não conseguiu ser transferido em 2020 para 2021. Então, nós precisamos garantir essa extensão pelo PL 4078. Já está na Câmara, eu já pedi urgência, já tem assinaturas necessárias, mas ele ainda não foi votado. Então, nós precisamos votar o PL 4078, que já está na Câmara desde outubro e não foi votado. E nós precisamos votar o PL 4071. Então, eu queria propor, e tem a necessidade de recurso da Fiocruz para o segundo semestre. Então, são 4 questões que os líderes da casa precisam conhecer. Unificar o discurso sobre a vacina, tanto da Fiocruz como o Butantan, como as outras vacinas que estão aí. Então, nós precisamos unificar o discurso da necessidade. Segundo, LDO e lei orçamentária. Terceiro, os recursos da Fiocruz para o segundo semestre. E quarto, o PL 4078. Então, nós precisamos amplificar essa apresentação e essa necessidade do CONAS e do CONASEMES para que a gente ganhe o conjunto do parlamento brasileiro para essa discussão do SUS e da saúde no conjunto do parlamento, no conjunto dos líderes da casa e o presidente da Câmara e do Senado.